bem? Mas está um pouco abafado ou não? Para mim, está parecendo um pouquinho. Então, boa noite, meu nome é Agatha. Eu acho que a melhor parte dessa apresentação é tia do Henry. Quem conhece o Henry aqui, gente? Quem percebeu que ele tem os meus olhos? Ué, vocês estão rindo de quê? Não, ele tem a minha cara e os meus olhos. Eu fico impressionada. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer ao convite do pastor e da Isva. Eu já venho aqui há alguns anos, desde quando a minha irmã e o meu cunhado vieram morar aqui nesse lugar. E eu amo essa igreja também, né? Quando eu venho aqui, eu sempre falo lá, minha irmã e o Pedro são testemunhas, né? Eu sempre falo, não, vamos na igreja, vamos na igreja. Até mesmo nos momentos que eles estavam com o Henry bem pequenininho, sem poder vir, eu vinha com o Pedro, com a minha mãe, com meu pai. Então, para mim, essa igreja é uma igreja também no meu coração. Na verdade, Verbo da Vida, qualquer um espalhado pelo Brasil, é a nossa igreja do coração. Você está fazendo isso toda hora? Tem alguma coisa aqui? Ah, tá. É que eu pensei que estava tentando ajeitar meu cabelo. Ah, tá. Então, gente, como eu estava dizendo, para mim é uma honra estar aqui mesmo, porque todo o Verbo da Vida, para mim, é a minha casa, é o meu lar. Muito obrigada. Eu faço parte, como o pastor disse, da igreja em Pedra de Guaratiba, no Rio de Janeiro. Alguém aqui já ouviu falar no pastor Edmilson? Algumas pessoas. Ele é o meu pastor. Eu sei que vocês estão bem, muito bem pastoreados pelo pastor aqui, mas o meu pastor é o meu pastor. Não desmerecendo de jeito nenhum, gente. Pelo amor de Deus, eu e a Márcia ser pastoreada por você também. Bom, se quiser, eu posso trocar o microfone, se tem alguma coisa errada. Oi, som. Agora sim, o som está até melhor para mim. Bom, vamos começar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. A gente vai ter um momento de oração aqui agora e eu quero que você entregue-se e renda-se ao Senhor de todo o seu coração. Você veio aqui para buscar ao Senhor, não apenas para encontrar pessoas, não apenas para rever pessoas que você ama, os seus amigos, os seus irmãos em Cristo, mas nós estamos aqui para buscar ao Senhor. E, Pai, nós estamos aqui, Pai, como eu tenho dito aqui agora, para buscar você, para te ouvir, para ouvir aquilo que o Senhor tem a tratar em nosso coração, Pai. Não é apenas mais uma reunião que nós estamos aqui, toda reunião que estamos aqui, Pai, como igreja de Cristo, é uma reunião especial, é um tempo especial, é um momento, Pai, onde nossas forças são revigoradas, Pai. Eu creio que pessoas que chegaram aqui porventura tristes, desanimados, Pai, sairão daqui diferentes, sairão daqui alegres, Pai, porque o Senhor é a nossa alegria, Pai, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa provisão, Pai. Em tudo que nós precisamos, nós encontramos no Senhor, e nós estamos aqui, Pai, rendidos de corpo, rendidos de alma, rendidos de espírito, Pai, para ouvir a sua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem a tratar no nosso coração, Pai. Nós declaramos em nome de Jesus que as nossas mentes, elas estarão cativas ao conhecimento de Cristo. Nós iremos ouvir, Pai, e ouvir atentamente a sua palavra, porque ela é saúde para o nosso corpo, ela é vida para o nosso corpo, Pai. E nós honramos ao Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos aqui porque te amamos, porque honramos ao Senhor, Pai. Você é tudo em nós e que você seja tudo nesse culto também. Eu declaro em nome de Jesus essa atmosfera completamente livre para a atuação do Espírito Santo. Em nome de Jesus não vai haver nenhuma resistência maligna das trevas que vai prevalecer nesse lugar. Em nome de Jesus, o Espírito Santo se manifestando, o Espírito Santo fluindo nesse lugar, o Espírito Santo trazendo liberdade, trazendo em nome de Jesus cura, trazendo o que nós precisamos, Pai. Eu não conheço o coração de cada um, eu não conheço as necessidades de cada pessoa que está aqui, mas o Senhor conhece. E eu creio em nome de Jesus que à medida que a palavra for sendo pregada, Pai, o próprio Espírito Santo vai confirmar em nosso coração. Em nome de Jesus, luz chegará, mentiras sairão e a luz da sua verdade, Pai, vai chegar em nossa vida hoje também. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmãos. Amém. Bom, o Senhor colocou uma palavra em meu coração
não foi há muito tempo, foi hoje à tarde. Eu estava um tempo, Senhor, eu já sabia, né, que eu ia vir aqui essa noite. E hoje à tarde, algo brotou em meu coração. E eu creio que não vai ser algo que vai apenas te acrescentar, mas vai acrescentar a mim também, vai nos acrescentar como igreja, como corpo de Cristo. E eu quero mesmo que você abra o seu coração, se renda para a palavra de Deus. Você está ouvindo aqui e está vendo uma pessoa naturalmente falando, mas na verdade eu creio em nome de Jesus, na inspiração do alto sobre a minha vida, que te alcança e me alcança também. Então abra o seu coração para você ouvir do Senhor, não ouvir da boca de uma pessoa, mas ouvir a voz de Deus. E eu creio, como eu disse aqui em oração, eu creio que o Espírito Santo, ele confirma a palavra. Quantas vezes já não aconteceu comigo, do ministro estar pregando, ele nem sabia da minha vida, mas ele lançava uma palavra e isso entrava no meu coração de uma forma diferente. O Espírito Santo tratava em mim aquilo que justamente que eu precisava ouvir, nem sempre aquilo que eu queria, mas sempre aquilo que eu precisava ouvir. Quem é que entende o que eu estou falando, que já aconteceu com você também? Eu creio, gente, nessa noite, sendo uma noite de libertação, em nome de Jesus. Na nossa igreja, a nossa visão não é termos cultos específicos de libertação. Por quê? Porque todo culto é de libertação. Todo culto é pregar a palavra, todo culto é receber essa palavra. E a palavra fala que onde há o conhecimento da verdade, ali há liberdade. E eu creio em nome de Jesus nessa liberdade nos alcançando essa noite, onde você estava preso pelo diabo. Essa é a última noite. Alguém pode dizer amém? Tem algumas áreas, mesmo a gente não mais sendo servos dele, e alguém pode dizer amém por isso, graças a Deus. Mesmo a gente não estando mais em um império, mesmo Jesus tendo nos transportado para um reino, existem algumas áreas das nossas vidas que a gente fica aquém daquilo que o Senhor gostaria para mim e para você. E eu creio que essa noite, luz vai chegar sobre essas áreas, e você não vai mais ser preso, você vai correr a carreira que te foi proposta. Você crê? Eu creio nisso, eu creio nessa noite sendo assim. Eu queria que você abrisse comigo em Jeremias, no capítulo 17, para a gente começar. Jeremias, no capítulo 17. Com certeza você já ouviu esses versículos, ou se ainda não, é a primeira vez, você vai ouvir. Mas é um versículo conhecido. Está lá em Jeremias, no capítulo 17, muitas pessoas falam sobre esse versículo, inclusive também tem ele citado no livro de Salmos. Vocês abriram? Amém, gente? Estou ouvindo ainda algumas pessoas procurando, então vou esperar um pouquinho. Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5. A gente vai ler do 5 até o 8. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Eu li esses versículos aqui e eu comecei um pouquinho antes. Geralmente a gente começa, bendito é o homem que... Só que eu quis, de propósito, ler os versículos anteriores, que fala, maldito o homem que confia no homem, que faz a força humana a força do seu braço. E aí, geralmente, quando a gente lê esse versículo, até mesmo eu, quando eu leio, eu fico pensando assim, não, mas isso aqui é para quem é ímpio, para quem ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Só que olha só o que uma palavra saltou em meu coração, olha só o que fala aqui. Faz da carne, no versículo 5, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Essa palavra aparta é se afastar. Se afastou é porque uma vez foi perto. Você concorda comigo? Então, preste atenção. Existe sim a possibilidade de sermos crentes, filhos de Deus, e ainda assim estarmos aqui nessa condição de olharmos para os homens ou olharmos para as coisas naturais e entendermos que ela é a nossa força, elas são a nossa força. Ou entendermos que é dela que vem o nosso sustento. Do seu trabalho manual, da sua vida, aquilo que você faz, e aí aquilo que você faz, você recebe algo daquilo. Muitas vezes a gente pode viver desse tipo aqui de jeito. Entendendo que as coisas naturais, se elas estão bem, está tudo bem, e se elas não estão bem, meu Deus do céu, me ajude.
Muitas vezes isso acontece, e eu tenho certeza que não é só comigo. Eu tenho certeza que pode acontecer com você também. Só que aqui ele fala que esse tipo de pessoa será como um arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. A minha versão King James fala que ele não vai ver quando uma oportunidade boa chegar, porque está no deserto. Por que está no deserto, num lugar solitário? Porque está encontrando as forças ou as possíveis forças naquilo que é natural, não naquilo que é espiritual. Então, busque a sua provisão no seu dinheiro, no seu salário. Busque a sua paz nas coisas que você tem, porque se não tem, é ausência de paz. É tristeza, é mágoa. E aqui ele continua falando, mas que a gente precisa ser esse tipo de homem, bendito o homem que confia no Senhor, que a sua esperança é o Senhor. Gente, vamos abrir aqui, eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Não tem como a gente ter esperança em nenhuma outra coisa, a não ser no Senhor. Olha o que está acontecendo com o mundo. Olha como nós estamos vivendo a nossa realidade hoje, a realidade mundana, natural. Tem como encontrar esperança em algum lugar? Tem como encontrar esperança em algum político? Tem como encontrar esperança em alguém que possa vir nos salvar, a não ser o próprio Senhor? Não tem como encontrarmos esperança nesse mundo. Então aqui a Bíblia fala, confia no Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. E a sua esperança é o Senhor. Aí olha o tipo de pessoa que ele fala que se assemelha. Porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, permanece verde. No ano da sequidão, nem se perturba. Ou seja, aqui essa palavra perturba, ela fala, não se preocupa, não tem medo no ano da sequidão. E nem deixa de dar fruto. Esse é o tipo de homem e mulher que eu e você precisamos ser. Confiando no Senhor, porque aqui fala que é plantado em um lugar, gente. Plantado em um lugar. Quando nós estamos plantados em Cristo, é esse tipo de vida que a gente vive. Não importa o ano da sequidão. Não importa o que está acontecendo no mundo. Não importa se está vindo uma doença maldita, um vírus mortal. Não importa se a economia não está indo muito bem, se está indo de mal a pior. Essas coisas não importam. O que importa é onde nós estamos plantados. Se você decide não confiar no Senhor, ou você não chega a falar, não, Senhor, não confio em você. Não é isso. Você diz no seu coração que você confia, mas nas suas atitudes, se você decide confiar naquilo que é natural, você vai se assemelhar a um arbusto plantado em um deserto. E onde tem vida nisso? Não tem. Mas se nós decidimos nos plantar no Senhor, as nossas raízes vão diretamente para a fonte. E aí não precisa chover, se assim eu posso dizer. No ano da sequidão, vai chover? Chove. Se não chover, também não estou nem aí, porque eu estou plantada na fonte. Eu estou plantada em boas águas, e essas águas, elas fazem eu permanecer, elas me preservam, essas águas cuidam de mim, me protegem. Afinal de contas, você está vivo em um ano onde muitas pessoas estão morrendo. Isso é a preservação de Deus sobre mim e sobre você. Existe um sangue que nesse momento está te cobrindo. Esse é o sangue de Cristo. Existe um sangue que a gente não vê, a gente olha para os nossos irmãos, a gente não consegue ver, mas existe um sangue precioso que foi derramado por mim e por você, que te cobre de tudo, que preserva tudo, que limpa completamente os seus pecados, que purifica o seu corpo, que traz cura, enquanto você pode talvez passar por uma situação de enfermidade. Isso é a preservação de Deus, e nós só conseguimos vivê-la quando nós decidimos plantar a nossa vida em algum lugar e ficar naquele lugar. O ano da sequidão vem, mas eu não estou nem aí com a seca. O ano dos desafios chegam, mas eu não estou nem aí com os desafios. O ano das dificuldades podem até chegar, ou os meses, ou os dias, ou até mesmo o dia mal se levantar, mas eu permaneço plantada no mesmo lugar. Esse lugar, gente, é que nós precisamos estar. O mundo, ou o diabo, ele tem tentado colocar os nossos olhos naquilo que a gente vê apenas. Olha o que está acontecendo com você, olha a sua família, olha o seu filho, olha o seu esposo, olha a sua mulher, olha o que está acontecendo no mundo, olha o que está acontecendo com as economias. Você não vai dar certo, não. Você não vai prosperar, ainda mais nesse tempo. Como quer prosperar? Você não vai ter saúde plena. Você pode sim ficar enfermo e deixar isso controlar o seu corpo.
O diabo vem e começa a colocar essas informações na nossa cabeça. Começa a colocar os nossos olhos para aquilo que é natural. E enquanto os nossos olhos estão naquilo que é natural, a gente não consegue experimentar aquilo que é sobrenatural. Isso é um fato, gente. Se os nossos olhos, a gente permanece naquilo que a gente está vendo apenas, a gente só vai viver aquilo que a gente está vendo. Falta, escassez, problemas na família, dificuldades financeiras ou não, qualquer tipo de dificuldade na sua vida. Se os seus olhos estão plantados ou colocados ou fixados nessas coisas, é dessas coisas que você vai viver. Assim como diz aqui, Jeremias, ele fala, você vai ser como, na verdade era Jeremias, Deus dizendo através de Jeremias, você vai ser como uma árvore plantada em um deserto. Você não vai ver quando a oportunidade boa chegar, mas eu e você não somos desse tipo de pessoa. Nós estamos aqui porque nós amamos ao Senhor e nós decidimos não colocar os nossos olhos naquilo que a gente vê apenas. A gente pode ver dificuldade, a gente pode ver situações se levantando, a gente pode ver grandes coisas se levantando, mas a gente vai como Davi, eu não vou contra você com espada, eu não vou contra você com aquilo que eu tenho, que eu posso lutar, eu vou contra você pelo nome de Jesus, ou no caso pelo nome de Deus. E agora nós usamos o nome de Jesus, e nós temos todo o poder para reinar sobre essas coisas. Mas precisa, gente, e a palavra dessa noite, ela envolve toda nesse tema, plantados em um lugar. Nós precisamos permanecer em um lugar. Nesses dias difíceis que chegam, muitas pessoas, elas acabam talvez se distraindo, começam a olhar para as coisas naturais, para as coisas visíveis e perdem a manifestação de Deus na sua vida. E isso não estou falando que acontece só contigo, mas acontece comigo também. Quando a gente começa a decidir a olhar o vento. Quem aqui sabe daquela passagem onde Jesus está vindo sobre as águas e os discípulos se espantam? E aí Pedro, ele decide, Jesus disse que era ele, Pedro decidiu sair do barco. Quem lembra, gente? Todo mundo aqui? E nesse momento, eu não sei se você percebe, mas aí que o vento, ele começa, né? Ele já estava, mas o vento lá. É tanto que depois que ele anda, você já sabe o que aconteceu, ele andou, saiu do barco, depois como é a palavra? Por perceber talvez a força do vento, eu acho que essa é a palavra que esse versículo usa. Percebendo a força do vento, o que acontece? Ele começa a afundar. Antes, os olhos deles estavam aonde? Em Jesus. E aí, não importa vento, não importa onda, não importa nada. Os olhos em Jesus, ele estava ali, olha, andando sobre as águas, andando no sobrenatural. Até que chega um momento que ele decide perceber o que está acontecendo ao redor. E nessa hora, exata hora, é a hora que ele afunda. Depois que acontece isso, você sabe que Jesus pega ele, volta para o barco, e o próximo versículo diz assim, e o vento cessou. O que você entende com isso? O vento se levanta só na hora que você está ali, naquela decisão. Eu preciso olhar para quem? Quando você decide olhar para Jesus e permanecer nisso, vai ter uma hora que o diabo ele não vai resistir. Ele vai fugir. Mas nesses momentos aqui cruciais, é o momento que ele tenta fazer de tudo para tirar a sua atenção. Você decidiu começar a crer que você, por exemplo, dando um exemplo aqui, você está com uma enfermidade no seu corpo. Eu digo está, não faz parte do seu corpo. Você está passando por esse problema e você está ali. Eu vou hoje, a verdade chegou aos meus olhos, eu vou hoje, a partir de hoje, crer que Cristo é aquele que me cura. É aquele que já me curou. Então agora, a partir de hoje, eu vou começar a declarar isso na minha vida. E essa doença, ela vai simplesmente sumir de dentro de mim. E aí você começa a decidir fazer isso. No primeiro dia, você se levanta e aí parece que tudo aquilo que você declarou no dia anterior, parece que veio com mais força a enfermidade ou os sintomas dessa enfermidade. Isso é o diabo, o vento, jogando tudo na cara dele ali, todas as ondas, o vento sendo bem forte, bem intenso. Mas depois que ele volta para o barco, o vento simplesmente cessa. E o que eu quero dizer com isso, gente? Nós precisamos permanecer. O vento vindo ou não vindo, mas muito provavelmente, quando a gente decide permanecer, o vento se levanta mesmo. Muitas pessoas falam assim, meu Deus, eu nasci de novo, eu estou agora começando a descobrir as verdades da palavra e parece que um monte de coisa na minha vida parece que piorou. Eu sou vice-diretora do Rema, lá em Pedra de Guaratiba, e quantas vezes eu já não vi alunos falando, foi só eu me matricular no Rema. Não é assim? Eles dizem, foi só eu fazer minha matrícula, não foi nem começar as aulas, foi só eu fazer minha matrícula, parece que houve uma tempestade na minha vida. E o que é isso? É o diabo mostrando para você o que você não deve fazer.
Porque se você decidiu se matricular no Rema ou decidiu permanecer na palavra e as coisas ruins começaram a se levantar, é apenas um aviso do diabo. Olha, não faça isso. Aí você pensa, se o diabo está dizendo para não fazer, agora é que eu vou fazer. Se o diabo está vindo contra mim para eu não fazer isso, para eu não permanecer na palavra, agora só de raiva eu vou fazer. Só de raiva eu vou permanecer. Eu vi um testemunho na minha igreja de um irmão meu que ele falou assim, teve um dia que ele estava em um momento de oração e o Senhor começou a colocar dentro do coração dele, começa a dançar pela fé. E ele disse que ele não estava bem, estava acontecendo muita coisa na vida dele. Ele tinha muitos motivos para não dançar pela fé. E ele começou a falar, não vou dançar. E ele achava que era da cabeça dele, não vou dançar pela fé, não vou. E aí teve uma hora que caiu a ficha dele. Meu Deus, é o diabo me dizendo que eu não tenho motivo para dançar na fé. Mas só por isso agora eu acabei de encontrar um motivo para dançar na fé. O diabo não quer. Gente, só pelo diabo não querer que a gente faça alguma coisa é justamente o único motivo que a gente precisar para te dar aquele empurrãozão e começar a viver as coisas do Senhor. Então, muitas vezes as ondas vão se levantar, muitas vezes as tempestades vão vir, mas é apenas uma forma da gente ver que a gente, eu estou no caminho certo, eu vou continuar, eu vou permanecer. Lá em 2 Coríntios, eu quero que você abra comigo, no capítulo 2, 2 Coríntios, no capítulo 2. Segunda Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Abra comigo aí, 2 Coríntios 2, no versículo 14. Diz assim, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Só até aí. Graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Gente, preste atenção. Esse versículo não fala que graças a Deus em Cristo sempre nos conduz ao triunfo. Você já parou para perceber isso? Não é ao triunfo, é em triunfo. E qual que é a diferença disso? Grandíssima, enorme. Se você é conduzido ao triunfo, quer dizer que hoje você não está triunfando. E em algum momento você vai chegar nesse triunfo. É ao triunfo. Mas aqui, o apóstolo Paulo faz questão de mencionar que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Isso quer dizer que você já está em triunfo hoje, independentemente do que está acontecendo na sua vida. Só que o diabo quer falar o quê? Olha, você não está em triunfo, não. E a tua família, daquele jeito? E as tuas finanças, desse jeito? E essa enfermidade que está aí resistindo no seu corpo? Você não está em triunfo, não. Isso não é triunfo. Isso não é o triunfo que Cristo conquistou para você. Só que eu quero te dizer que o triunfo é uma posição espiritual. Não depende de circunstâncias naturais. Nós estamos em triunfo, sim. A Bíblia fala que eu e você, graças a Deus, porque em Cristo, nós estamos sendo conduzidos o tempo inteiro em triunfo. Então, pode se levantar o que for na nossa vida, ainda assim, eu estou olhando para alguém que é mais do que vencedor. É alguém que nem lutou nada, que nem fez nada, inclusive nem merecia. Porque foi pela graça que vocês e eu também fomos salvos, não é assim? Nós nem merecíamos esse tipo de salvação, a gente não lutou por ela, a gente não fez nada por ela. A gente simplesmente recebe ela pela nossa fé, é pela graça de Deus, algo que só Deus podia fazer. E nós abrimos a porta do nosso coração através da fé em Cristo Jesus e pronto, você recebeu uma salvação. E além dela, ou com ela, você recebeu uma posição espiritual de triunfo. O diabo está debaixo dos nossos pés. Debaixo dos nossos pés. Nós estamos em uma posição não acima apenas. O apóstolo Paulo faz questão de mencionar muito acima. Muito acima. Muito acima do que qualquer coisa que pode se levantar sobre a sua vida. É muito acima. Gente, não é um pouquinho. Não é o diabo e Jesus brigando aqui por mim e por você, não. Nós estamos em uma posição muito acima. Hashtag chora diabo. Hashtag vai tentar lutar. Oh, gente, a gente está nessa posição muito acima, muito acima. Nós somos triunfantes em Cristo e isso não depende de circunstâncias acontecendo. Muito pelo contrário, isso é uma posição espiritual que nós alcançamos através do sacrifício de Jesus por mim e por você. Então, nós estamos sendo conduzidos a nossa vida em triunfo. É completamente diferente do que ao triunfo. Nós não estamos aqui vivendo uma vida que um dia nós vamos chegar no triunfo.
E quantas vezes a gente não chega e até pensa, Senhor Jesus, vem me buscar que o negócio está difícil aqui. Só que quando a gente entende verdades como essas, as coisas mudam. A gente fala, eu posso reinar na terra. Eu posso viver a vontade de Deus na terra. Eu não preciso ficar sofrendo e querendo que Jesus me busque para me resgatar disso. Eu posso reinar na terra. Eu posso viver sendo conduzido em triunfo na terra. Isso não é algo que vai acontecer, é algo que já está acontecendo, já é real na minha e na sua vida. O diabo pode se levantar, como eu disse, e apresentar um monte de situações naturais e te apresentar relatórios. E dizer, olha, por causa disso você não triunfa. Por causa disso daqui você também não triunfa. Aí você lembra ele, aonde ele está e aonde você está. Mas você tem uma outra oportunidade de fazer algo que é contrário à palavra, é simplesmente aceitar. Aceitar as situações. Aceitar o que está acontecendo. Mas eu tenho certeza que esse não é o teu desejo, nem é o meu. Aceitar o que nós estamos vivendo que não condiz com a palavra. Nós precisamos se posicionar, nos posicionarmos na palavra, assim como diz Jeremias, a gente precisa se plantar ou ficar nesse lugar, permanecer nesse lugar até o fim, porque estando nesse lugar até o fim, a gente vai viver a vontade de Deus aqui na terra. Então não aceite qualquer relatório maligno sobre a sua vida. Não aceite algo que o diabo está pensando e planejando sobre você. Se lembra quem é ele, se lembra quem você é. Nós somos mais do que vencedores. Como eu disse, o diabo tenta colocar os nossos olhos naquilo que é natural. E aí o apóstolo Paulo fala, olha, não fixe os seus olhos naquilo que você consegue ver. Ele já deu aqui a dica, ó, não fixa os seus olhos naquilo que você consegue ver. Porque as coisas que você vê são naturais, elas passam. Elas têm início, meio e fim. Mas é para nós fixarmos os nossos olhos naquilo que a gente não consegue ver, porque isso é eterno. Isso é eterno. E nós precisamos olhar para a eternidade. Se a gente decide viver a nossa vida, como eu disse no início, buscando uma esperança normal, natural desse mundo, a gente vai morrer buscando e nunca vai encontrar. Porque a nossa única esperança é Jesus, a nossa única esperança é o Senhor. Mas nós vivemos aqui na terra reinando também, gente, reinando. O ano da sequidão pode vir, mas nós permaneceremos firmes, dando fruto. A gente permanece vendo, essas situações que acontecem, elas não são para nos parar. Elas são apenas um pedestal para a gente subir acima, para ir mais para cima e cada vez mais para cima. São oportunidades, não que Deus ele trouxe para mim e para você, mas são oportunidades que nós podemos ter para crescer. Para ver aquilo que o diabo está fazendo. Diabo, só porque você se levantou contra mim, agora eu vou me levantar contra você. Lá na minha igreja, uma ministra disse, e eu peguei essa palavra de todo o meu coração, chegou a hora da gente subir de nível às custas do diabo. O diabo se levanta, aí é justamente o que eu precisava, diabo, para eu conseguir me levantar ainda mais. Eu já estava numa posição muito acima, mas agora eu vou te dizer, agora eu estou muito, muito acima, porque você se levantou e surgiu uma oportunidade de crescimento. Você se levantou contra as minhas finanças, agora eu vou prosperar em dobro. Você se levantou contra a minha família, agora a minha família vai ser salva e eu vou salvar um monte de família. É assim, gente, onde nós somos envergonhados, existe o quê? Dupla honra. Então, essas oportunidades ou esses desafios que acontecem, que são contrários à palavra, são apenas oportunidades da gente crescer, apenas oportunidades da gente avançar, da gente viver a vontade de Deus. Amém? Vocês estão aqui? O diabo ele pode vir, e eu gosto dessa história, quero contar uma história, ele pode vir apresentando relatórios naturais para você. Olha só, falando desse contexto de o diabo se levantou e agora eu vou trazer justamente a libertação ou a cura daquilo que ele tentou me envergonhar. Vai existir dupla honra para a minha vida e para alguém que está perto de mim. Olha só o que aconteceu também lá no Rema. A gente tem uma aluna, teve uma aluna, né? Ela já foi graduada, se eu não me engano, há 2 anos atrás. E ela estava em sala de aula, a gente nem sabia da vida dela em relação a isso, mas ela é casada, ela estava em sala de aula e a professora decidiu orar por alguns alunos e foi orar por ela. Quando foi orar por ela orou pela questão de gravidez. Eu não sabia, a professora, inspirada pelo Senhor, percebeu que ela era estéril e declarou que ela iria sim ganhar um bebê. E aí, o que vocês acham que aconteceu depois disso? Ela engravidou.
Mas calma que eu vou por parte, porque eu não quero contar logo o final, não. Calma. Não é só isso. Isso já é um grande milagre. Mas olha só, a aluna recebeu a oração, eu não estava em sala de aula, nem o diretor junto comigo, a gente estava resolvendo algumas coisas. Quando a gente entrou na sala, estava todo mundo em cima dessa mulher. Todo mundo abraçando, todo mundo... E eu olhando para aquilo, e eu e o diretor, gente, o que aconteceu aqui? Aí os monitores brincando com a gente, uma mulher engravidou em sala de aula. Aí eu, meu Deus, será que isso tem que entrar no regulamento agora? Eu, meu Deus, o que aconteceu? Aí a gente foi e viu o que tinha acontecido. A professora, inspirada pelo Senhor, orou por aquela aluna. E atrás dela foi uma monitora para poder segurar caso ela caísse, como é de costume. A gente ora por alguém, sempre tem alguém atrás, caso a pessoa não aguente o poder que vem sobre ela, aí tem alguém para dar o suporte. Essa aluna ia atrás da monitora. Essa aluna passou-se algumas semanas, ou talvez um mês, e logo em seguida ela já estava grávida, gente. Ela era estéril e ela estava grávida. Só que isso não alcançou apenas a vida dela. A pessoa que estava atrás dela, a monitora, ela só recebeu o corpo da mulher ali, para poder colocar no chão, ficar tudo bem com ela. Passaram-se também algumas semanas e na mesma época, ela foi para o hospital passando mal e descobriu que estava grávida. Mas calma. O médico olhou para ela e falou assim, menino, você está grávida. Aí ela, meu Deus, e tal, aquela reação toda, mas você não podia estar grávida. Aí ela, não? Ele, não, você tem, eu acho que era policística, alguma coisa assim, que precisava tirar com cirurgia para depois ela engravidar. Aí ele falou para ela, você não podia estar grávida. Gente, a mulher recebeu só porque estava atrás da outra ali. Foi dupla honra ali. A professora orou por uma, ela recebeu e engravidou. A outra que nem sabia que não podia ter filho também engravidou. Então, olha só como é que as coisas funcionam. O diabo se levanta e fala, mas você não podia estar grávida. Aí ela, eu já estou com o neném aqui. E aí ele pode se levantar contra você e falar, mas a sua família não prospera, você não faz parte de uma linhagem de pessoas que têm prosperidade financeira. E você pega a tua carteira e fala, diabo, mas eu já tenho dinheiro. Ou então, se você não tem ainda na sua carteira, você fala, diabo, mas eu já sou rico. Eu já tenho tudo porque o meu pai tem tudo. Ele pode se levantar contra você e falar, mas a sua família faz parte de uma geração que casamento não dá certo. Aí você fala, diabo, mas eu estou casado até hoje, muito bem casado. É ele se levantando, te mostrando um relatório, e você se levantando e mostrando um relatório verdadeiro e real. O nosso relatório verdadeiro e real é a palavra, não é aquilo que você encontra lá fora, não é aquilo que você está passando hoje, eu nem faço ideia o que você está passando hoje, mas eu quero te dizer que esse relatório não é o relatório que a palavra fala, esse não é um relatório que você precisa simplesmente se acostumar. E voltando lá em Davi, gente, que menino pequeno, ousado, pelo amor de Deus, eu estava lendo ele ontem de novo. E chega aquele momento de Golias se levantar, já existia uma guerra há muito tempo entre os filisteus e os israelitas, e já estava tendo essa guerra há um tempo. Saul, por alguns erros, não conseguiu conquistar tudo, né, para o povo de Israel. E aí eles se levantam, o povo filisteu se levanta, vai até a fronteira, pega um cara que media 2,90 metros. Quem é que é o mais alto? Deve ser você, né, pastor? Acredito que sim. Quanto você mede? 1,80, mais 1 metro para cima, gente, pensa aí, não sei, talvez a altura desse teto, 2,90 metros. E aí ele vai lá para a fronteira e começa a falar, olha só, eu estou desafiando todo mundo aqui, se achando. O diabo às vezes se acha também, gente, mas a gente tem que lembrar ele quem ele é. Que ele gosta de se achar, mas a gente logo lembra, querido, você lembra do seu final? Quer que eu te lembre? Quer que eu te lembre qual que é o teu final e qual que é o meu? Aonde é o seu final e aonde é o meu? E ele se levantou, ninguém deu amém, mas eu estou aqui festejando por isso. E aí Golias, que no caso era uma imagem do diabo, começa a falar, olha, eu estou desafiando vocês, é o seguinte, quem é que vir e lutar contra mim e me vencer, eu vou fazer com que todo o nosso povo, agora a partir de hoje, seja escravo de vocês. Existia essa guerra há muito tempo entre esses dois povos, gente. Para ele chegar e fazer esse desafio é porque ele tinha certeza que ninguém ia conseguir. E ele se levanta, olha, quem me vencer, a gente vai ser escravo de vocês, mas se eu vencer alguém que vier até mim, vocês serão os nossos escravos. E aí, todo mundo do povo lá de Israel, todo mundo, a Bíblia fala que todo mundo se estremecia de medo. Todo mundo chegava perto dele e se estremeciam. Os soldados, o exército
de Israel vinha também na fronteira e chegava ali perto, se preparando para a batalha. Quando ele se levantava, todo mundo se estremecia e recuava. A Bíblia fala sobre isso. Foram 40 dias assim. 40 dias de manhã e de tarde. Golias se levantando e afrontando o povo de Israel, que era o povo de Deus. 40 dias o diabo se levantando através de Golias, afrontando aquele povo. O povo da promessa, o povo que não era filho ainda, mas era o povo de Deus. Eu estou trazendo para o dia de hoje e eu digo, talvez, o que o diabo tem se levantado contra você durante muito tempo? Contra você que é filha e filho de Deus. O que ele tem se levantado? O que ele tem te desafiado, que faz você estremecer de medo? E aí chega alguém nessa história. Esse alguém era baixo. Ou seja, do lado de uma pessoa como essa, todo mundo já é baixo. Mas a Bíblia fala que Davi ainda era baixo. Ou seja, não faço ideia de quanto ele media, mas pensa do lado de Golias. E aí ele ficou sabendo do que estava acontecendo, quando ele foi entregar marmita lá para os seus irmãos e saber se eles estavam bem. Quando ele chegou lá e viu o que estava acontecendo, ele falou assim, mas ele está confrontando o nosso exército? O exército do Filho do Deus vivo? E todo mundo, eu fico pensando lá naquela situação, todo mundo cheio de medo, todo mundo, meu Deus, como é que a gente vai vencer, pelo amor de Deus? Esse cara é gigante, não tem ninguém aqui que pode lutar contra ele. A Bíblia fala que ele carregava uma couraça de 77 quilos, se eu não me engano, ou por volta de 70. 77 quilos só a couraça dele. Então pensa, todo mundo se estremecendo de medo, chega alguém e fala assim, mas ele está enfrentando ou confrontando o povo de Deus? O povo de Israel? Quem ele pensa que é esse incircunciso? Olha só a mentalidade completamente diferente. Gente, todo mundo ali, se levantasse contra ele, pelo nome de Deus iria vencer, qualquer um. Porque a Bíblia tinha dito que Deus disse que eles seriam entregues, o povo filisteu seria entregue na mão de Israel. E quantas vezes não tinha sido assim antes? Quantas guerras o povo de Israel não tinha vencido desse mesmo jeito? Nesse mesmo formato, ou seja, era um povo vencedor, porque tinha Deus. Era um povo, nós hoje somos mais que vencedores, melhor ainda. Só que lá era um povo vencedor, que tinha o nome de Deus, que tinha a palavra de Deus, que tinha tudo o que precisava, não era espada apenas, não era força brutal, não era tamanho, não era nada, não era nenhum relatório natural que faria aquele povo vencer. O relatório espiritual que faria aquele povo vencer. Um relatório que eles eram pertencentes ao povo de Deus. E Deus tinha dito que iria entregar o povo de toda Filisteia, eu não sei qual que é o nome, filisteus. Mas, enfim, todo aquele povo dessa terra seriam entregues a eles. E ninguém se levantou. Mas veio um que tinha a mesma capacidade de vencer, se assim eu posso dizer, que qualquer outro. Mas uma única diferença, a mentalidade diferente. Ele olhou para aquilo e falou, está me afrontando? Está afrontando o povo de Deus, está confrontando o meu povo. Quem ele pensa que é? Gente, eu quero colocar no seu coração hoje isso. O diabo está te afrontando em algum lugar, se levante, mude a sua mentalidade, porque todo mundo aqui é mais que vencedor. Por que algumas coisas acontecem mais com uns do que com os outros? Porque Deus ele faz acepção de pessoas? Não, porque nós muitas vezes não assumimos o nosso lugar. Chegou o dia, chegou a noite da gente assumir o nosso lugar, da gente se lembrar quem a gente é, mudar a nossa mentalidade e falar, está me confrontando? Quem você pensa que é para se levantar contra a minha família? Quem você pensa que é para levantar contra os meus negócios? Quem você pensa que é para se levantar contra o meu corpo? Quem você pensa que é, diabo? Você quer que eu te lembre quem eu sou? E é isso, gente, que a gente precisa se levantar essa noite. Quem você pensa que é? Eu estou plantado em um lugar, eu confio no Senhor. O ano da sequidão pode chegar, mas eu não estou nem aí, porque eu continuo verde. Eu continuo produzindo frutos. E aí Davi se levantou nesse contexto e fala, quem ele pensa que é? O que vai ganhar a pessoa que lutar contra ele? Ele ainda vai de olho na recompensa natural. Uma recompensa espiritual e uma recompensa natural estava envolvida ali naquele momento. Gente, aquilo ali era uma oportunidade, não provocada por Deus, mas era uma oportunidade do povo vencer. Era uma oportunidade de alguém vencer, uma pessoa em específica, levar todo o povo à vitória e também ainda ter algumas recompensas naturais. Se casar com a filha de Saul, por exemplo. E aí todo mundo começa, inclusive o irmão dele, o irmão de Davi, olha, o que você está fazendo aqui, menino? Aí ele dá até uma resposta bem ruim, né? O que eu fiz agora de errado?
E ele começa a procurar outras pessoas. Ele sai desse povinho, vai para outro e fala, o que ganha quem lutar com ele? Enquanto estava todo mundo se estremecendo de medo, existia alguém com uma mentalidade diferente. Todo mundo que estava com medo podia vencer, mas ninguém se levantou para vencer. Todo mundo tinha a palavra de Deus, vai porque eles são seus, eu já entreguei nas suas mãos. E todo mundo recuando de medo, meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo olhando para o quê? Para aquele relatório natural. Todo mundo olhando para aquilo que estava vendo. Agora abra comigo e eu quero mostrar como Davi reagiu. 1 Samuel, perdão. Abra comigo aí, 1 Samuel. Deixa eu só ver qual que é o capítulo, porque isso não estava no roteiro. 1 Samuel. No capítulo, isso mesmo, 17. Calma que eu vou ver o versículo, já falo. Versículo 41, gente, abra comigo aí. 1 Samuel, no capítulo 17, no versículo 41, e eu quero que você veja a sua vida nisso também. Não apenas uma história muito longe, porque isso aconteceu, mas também uma história como da palavra de Deus, que é verdade, e agora traga para a sua vida. 1 Samuel 17, 41. Nesse momento, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi, olha a afronta, e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho, ruivo, bronzeado e de boa aparência. Versículo 43. Então esbravejou Golias a Davi, sou por um acaso um cão, para que você venha ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. 44. Disse mais o filisteu a Davi, vem cá, eu darei a tua carne às aves dos céus e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu, tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, e te deceparei a cabeça, e darei o seu corpo e os seus cadáveres do seu exército filisteu, as aves do céu e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Uau, meu Deus do céu! Uma pessoa com uma mentalidade diferente. Uma pessoa entendendo a posição que se encontrava. Uma pessoa desconsiderando relatórios naturais. Uma pessoa não querendo nem saber quem estava confrontando, se era grande, se era pequeno, se era um exército grande, se ele estava sozinho. Uma pessoa se levantando com uma verdade. Esse povo, ele já está nas mãos de Israel. Esse povo já está nas nossas mãos. Esse povo, ele não pode confrontar o Deus de Israel. Esse povo é contra, é incircunciso, é fora da aliança. Eu estou dentro da aliança. Ele está fora da aliança. Quem é ele para enfrentar? E aí vem Golias, daquele jeito bem grandão, pensa aí, e fala tudo isso. Vem cá, chega pertinho de mim que eu vou acabar contigo e vou dar o seu corpo para os animais. E ele fala, meu amigo, não é meu amigo, mas só uma expressão, porque não era amigo não. Você está vindo contra mim com lança, com um monte de coisa. Eu não estou indo contra você com isso, não. Eu vou contra você pelo nome de Deus. E venha você para mim, porque eu vou acabar contigo. Vou tirar tua cabeça fora. E vou dar o seu corpo para as aves do céu comer. E toda a terra, não só aqui nesse lugar que a gente está, mas toda a terra saberá que há Deus em Israel. Ei, toda a terra precisa saber que há um Deus que luta por você, que está em você. Você é filho e filha de Deus. Nós não participamos de qualquer tipo de povo, gente. Nós somos um povo amado por Deus. Ele luta por nós, Ele é por nós. Quem é que vai ser contra? Não existe ninguém, nada que pode se levantar contra você, que possa te vencer, a não ser que você não entenda e você desista. Porque esse povo aqui de Filisteu, se não fosse Davi, provavelmente seriam o quê? Ganhados por eles. E o que ia acontecer? Teriam que se tornar escravos do povo de Filisteu.
o filisteu. Então pensa aí. Se você não entende a sua posição e se você desiste, é tudo aquilo que o diabo quer. Por isso, ele vem com relatórios naturais, te apresentando o tempo todo. Desista. Você não pode. Desista. Golias é grande demais. Desista. Ele tem uma couraça de 70 quilos. Desista. Onde você vai conseguir acabar com ele? Como você vai conseguir acabar com ele? Não existe possibilidade. Desista. A única forma da gente não viver os sonhos e os planos de Deus na minha e na sua vida é se a gente desistir. Mas se você não desiste, ele foge. Você resiste na palavra de Deus, quem é que foge é o diabo. E você consegue conquistar aquilo que Deus quer que você conquiste. Você pode ficar de pé, por favor? Eu queria chamar, por favor, o grupo de louvor. Eu creio, gente, que ainda tem coisas que o Senhor quer compartilhar com o nosso coração. Nós somos um povo amado, um povo que participa da aliança com Deus. Nós estamos aliançados com Ele. Não existe nada que o diabo pode tentar contra mim, contra você, que vai prevalecer. A não ser que a gente não entenda a nossa posição. Nós, na verdade, precisamos entender aonde estamos. O que fomos chamados para fazer. Fecha os seus olhos, começa a lembrar aquilo que o diabo está te confrontando nesse momento. Começa a lembrar, talvez, as possíveis situações que ele tem se levantado contra você. E eu quero que, ao lembrar disso, você comece a rir dele. Ria dele. Ah, diabo, você pensava que ia fazer alguma coisa. Você pensava que a gente nem estaria vivo até hoje. Mas nós chegamos até aqui. Nós vamos avançar até o fim. Não existe nada que o diabo se levante contra mim, contra você, que vai prosperar. Porque nós somos e fazemos parte da família de Deus. Do povo de Deus. Do povo de Deus. Do povo de Deus. Existe um sangue sobre nós que nos protege, um sangue que nos limpa, um sangue que traz preservação. Deus é bom, gente. Vamos exaltar o nome do Senhor. Vamos exaltar o nome do Senhor. Receba em nome de Jesus força, refrigério para esse tempo. E se você chegou aqui desanimado, abatido, receba um novo ânimo em nome de Jesus. Receba um novo ânimo em nome de Jesus. Que os seus olhos se abram. Que os seus olhos se abram. Que você enxergue a posição que você está muito acima. Muito acima. Muito acima. Muito acima. Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Oh, aleluia! Declare essa parte com todo o entendimento. Tudo o que Deus falou vai acontecer na minha e na sua vida. Declara isso, celebra isso, celebra. Tudo o que Deus falou vai acontecer. 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 Oh, aleluia! Obrigado, Pai. A tua palavra é verdade. Ela é viva e eficaz e se cumpre em nós. Nós te damos graças. Porque sobre todas as coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus.
Obrigado pela tua palavra. Ela é a verdade. Ela nos coloca para cima, ela nos fortalece. Ela nos faz andar em triunfo. Oh, aleluia. Andar em triunfo, andar em triunfo. Essa é a nossa posição de mais do que vencedores. Obrigado, Pai. Obrigado por Jesus. Obrigado por Jesus, Pai. Aleluia. Existe alguém aqui que está em nosso meio, que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Sabe essa vida que a Ágata compartilhou com a gente? Essa vida que está na palavra é para aqueles que são filhos. Pode desfrutar aquele que é filho. Sabe que Jesus morreu pelo homem, por todos, para que todos nós pudéssemos ser filhos. E a palavra nos ensina, queridos, que quando entregamos a nossa vida a Jesus, confessamos Ele como o Senhor da nossa vida, nós nos tornamos filhos. Se você estiver aqui e ainda não tiver entregue a sua vida para Jesus e desejar fazer isso, eu quero que você dê um sinal com a sua mão. Se você crê que Deus enviou Jesus como seu filho para morrer por você, para te perdoar de todos os pecados, e você quer ter uma vida com Jesus, dá um sinal com a sua mão, eu vou apenas orar com você. A palavra diz que nós oramos, nós cremos com o coração, e através da nossa boca nós confessamos. Tem alguém aqui que ainda quer entregar a sua vida para Jesus? Dizer: Senhor, vem morar em mim, vem ser o Senhor da minha vida. Todos filhos? Amém? Aleluia. Você pode sentar um instante. Aleluia, o Senhor é bom, maravilhoso. Sabe, queridos, nessa noite nós precisamos entender que tudo isso que nós temos, esse direito, essa condição de mais do que vencedor, foi nos dada por causa de Cristo Jesus, que pagou um preço no meu lugar e no seu lugar. Ele fez o sacrifício perfeito. Ele foi o Cordeiro perfeito, que não apenas cobriu o pecado, mas que tira o pecado do mundo. E essa noite nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor, o mandamento de Cristo Jesus. Ele disse: fazer isso todas as vezes, em memória de mim. Para que você e eu possamos nos lembrar do sacrifício de Cristo Jesus, do seu amor por nós, do seu amor pela nossa vida. Não deixe nada tirar a sua alegria, não deixe nada tirar a sua paz. Entenda que essa condição de mais do que vencedor foi por causa de Jesus. Às vezes a nossa mente quer pensar: eu não sou merecedor, eu não fiz por onde. Mas sabe que verdadeiramente não é mérito nosso, o mérito é de Cristo. Ele decidiu, Ele assim o desejou, morrer por nós, para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E essa noite não é uma noite de tristeza, no sentido de lembrar da morte de Cristo Jesus como uma perda, mas é uma noite de alegria, uma noite de gratidão, sabendo que a vida dele está agora em nós, por causa do seu sacrifício. Eu quero chamar os diáconos aqui à frente. Aleluia. É uma noite de se alegrar no Senhor, é uma noite de você agradecer ao Senhor, ter um coração sincero diante do Senhor, um coração cheio de alegria, cheio de gratidão. Independente daquilo que você está passando hoje, independente daquilo que você está enfrentando, eu quero que nessa hora você feche os seus olhos e comece a agradecer a Deus por Cristo Jesus. Não é pela circunstância, não é pela situação que a sua vida é definida, mas por aquilo que Jesus fez. E o que Ele fez foi completo. Você já tem hoje paz, a alegria, a provisão, tudo está pronto. Essa mesa está posta e essa mesa é completa. Tudo aquilo que você precisa está em Cristo Jesus. Aleluia. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, grandioso. Aleluia. Aleluia.
Herdeiro me tornei, sou filho desse amor, manifestado em Jesus na cruz. Nele está um amor que me faz viver. Meu nome está escrito em suas mãos. Aleluia. Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te damos graças por este pão representando o corpo de Cristo Jesus, por este suco representando o seu sangue. Fazemos isso em obediência ao Senhor, à tua palavra, aquilo que Cristo Jesus nos deixou como ordenança. E nós consagramos estes elementos a ti, Senhor, como elementos santos, sagrados. Eu declaro que aqueles que precisam da cura, que estão sentindo alguma dor no seu corpo agora, algum sintoma, eu declaro a cura em manifestação sobre eles. A unção do Senhor neste lugar. E ao participar da ceia, eles receberão a cura em nome de Jesus. Toda dor desaparecendo. Graças te damos, Pai, por Cristo Jesus. Amém. Aleluia. Você que está nos visitando hoje e já entregou a sua vida para Jesus, é filho, você é nosso convidado a participar conosco dessa ceia. Amém? Aleluia. Os diáconos podem entregar. Que me atraiu, me salvou. Imensurável amor. Que me atraiu, me salvou. Eu conheci o amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Todo medo. Pode colocar de pé, amém? Que amor primeiro, que amor perfeito, tua graça me alcançou. Não mais escravo, não mais escravo. Agora herdeiro. Jesus me libertou. Meu amor primeiro, meu amor primeiro. Que amor perfeito, que amor perfeito. Sua graça me alcançou. Sua graça me alcançou. Não mais
Amor que transforma e lança fora todo medo. Eu conheci um amor tão grande, tão grande. Amor que transforma e lança fora todo medo. Aleluia. Obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado por Jesus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 25, ele diz o seguinte: por semelhante modo, depois de haver ceado, pulei, 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O apóstolo Paulo disse que ele recebeu isso da parte do Senhor. Nós vemos também no Evangelho de Mateus, Cristo reunido com os seus discípulos. E o apóstolo Paulo, já na condição de igreja, recebe diretamente de Cristo Jesus o que ele estava entregando à igreja. Diga comigo: eu recebi. Nós recebemos da parte do Senhor essa instrução. É para mim e para você, é para a nossa vida. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Aleluia. A Santa Ceia é um momento de alegria para nós, de nos lembrarmos do amor de Cristo. Mas é uma cerimônia sagrada, porque nós estamos participando do corpo do Cordeiro, que morreu por nós, para nos limpar, nos purificar, nos lavar de todo o pecado, para que pudéssemos hoje viver essa vida, da qual nós ouvimos.